Fala, minha gente! Hoje vou contar alguns causos da nossa terra escolhidos a dedo. E não esqueça de dar um joinha e se inscrever no nosso canal. Também não esqueça de colocar nos comentários de onde você é e qual horário que está assistindo nosso vídeo. E mais importante, fala pra gente o que você achou dos causos deste vídeo. A lenda da noiva da cavalhada, enviada por Gilmar Souza. Contam os mais velhos que há muito tempo atrás, quando Turmalina, em Minas Gerais, ainda era o arraial de Nossa Senhora da Piedade das Minas Novas, havia uma moça chamada Clara Godinho da Silva, que era apaixonada por um rapaz bem-sucedido e muito conhecido do lugar. O desejo dela era de se casar com ele na igreja matriz de Nossa Senhora da Piedade. Mas ela era pobre e não tinha nenhum dote para o casamento. Dote era a transferência de bens materiais da noiva ou da família dela para o noivo ou para a família dele para facilitar a aceitação da proposta de casamento. Por exemplo, terra, dinheiro, joias. Clara era órfã de pai e mãe, e ninguém de sua família tinha nada para ajudá-la na busca da realização do sonho de se casar. Quanto custa o amor de uma pessoa? Alguém seria capaz de comprá-lo. Aquela moça gostava muito do rapaz e estava determinada a ir em busca do seu objetivo. Nem que, se para isto fosse preciso vender a própria alma ao diabo, de maneira misteriosa, como que de uma noite para o dia, a jovem apareceu cheia de bens e os ofereceu à família do rapaz, juntamente com a proposta de casamento, que foi aceita e brevemente anunciado o grande dia da cerimônia. Mas algo que está além da nossa capacidade de compreensão aconteceu no dia do tão esperado matrimônio. Tudo preparado. A igreja estava toda enfeitada e cheia de gente. Todo mundo aguardava com encantamento a entrada do noivo. E como sempre acontece nos casamentos, o atraso faz parte das emoções. Então a noiva chegou radiante e bela, prestes a realizar o seu sonho encantado. Ela viu que o noivo não estava lá, mas não preocupou. Pensou que ele chegaria logo. Aconteceu que o atraso foi ficando extenso. Aos poucos, a emoção e a expectativa foram dando lugar à apreensão e à tristeza. O cansaço pela espera do noivo foi vencendo os padrinhos, os convidados e o próprio padre. A igreja foi esvaziando e a noiva ficou sozinha no altar. Desesperada, gritou pedindo socorro ao vigário, que a respondeu com tristeza e compaixão. Não posso fazer nada. Você está na casa de Deus. Aqui não entra nada que é combinado com o diabo. Você fez um pacto com o demônio. Não se pode amar a Deus e ao dinheiro. Sinto muito, minha filha. Diante da resposta do vigário, ela saiu da igreja, desceu a rua que atualmente se chama Caçaratiba. Foi em direção à Cavalhada, onde hoje é a Escola Estadual Lauro Machado, e lá se matou. Esse acontecimento foi numa época em que não havia energia elétrica. Dizem que a partir daquele dia, principalmente nas sextas-feiras, na batida da meia-noite do relógio da matriz, uma noiva sai da igreja e faz o mesmo percurso. E ela costuma fazer isso também quando é noite de lua cheia e quando a cidade escurece por falta de energia. Ela vai à procura de um noivo para casar. Muitos andantes da noite se depararam com a assombração e contaram aterrorizados sobre o que viram. Um fato curioso. Hoje, naquele mesmo lugar, há uma gameleira plantada. Como no tempo antigo, será mera coincidência?
Existem rumores que afirmam que este seja o motivo de se ouvir barulhos estranhos dentro da escola estadual Lauro Machado, quando todas as pessoas saem de lá e as luzes se apagam. Será que a noiva da cavalhada continua mesmo em busca da realização do seu sonho? Um amor vai e outro vem? Quem sabe? O próximo pretendente de Clara poderá ser você. Janaína, enviada por Guilherme Souza da Silva. Boa noite. É para viagem? Sim, sim. Pode colocar na sacola. Obrigada. Boa noite. Janaína esfregava a plataforma da balança com uma flanela laranja, limpando o açaí que transbordou da vasilha. Um de seus raros clientes acabara de comprar R$ 15 de açaí e se dirigira para fora. A atendente, que convenhamos, é a dona do estabelecimento, possui uma loja de açaí numa avenida movimentada. Do outro lado da avenida, costumava ter uma horta. No comecinho do dia e no final da tarde, muitas pessoas, e especialmente os idosos, atravessavam a pista para comprar verduras e legumes do verdureiro. Existiam pequenos mercantis na cidade, mas os velhinhos preferiam comprar do seu Ayrton da Alface, que era casado com Janaína. O sorriso que conquistou a terceira idade também conquistou Janaína muitos anos atrás. Ao lado da horta, havia uma escola particular de pequeno porte. No final da tarde, quando as aulas acabavam, os pivetes iam encher seus copos com açaí, o que garantia não apenas o aluguel da casa de Janaína, mas o aluguel do ponto comercial. À noite, os namorados iam para a açaiteria sentar juntinhos e comer. Os jovens, em grupos 3, 4, 5, iam em bandos comprar o de sempre e jogar numa sinuca que havia no local. Os poucos funcionários passavam a tarde e parte da noite pesando açaí, limpando mesas e às vezes conversando com Janaína, que adorava conversar também com os clientes. Era um local movimentado e era um dos locais favoritos da região. A vida era um pouco cansativa para Janaína, mas era simples e relativamente fácil, pois não se sufocava com as contas e até sentia um orgulhozinho de sua família, pois era uma empreendedora assim como seu marido e ficava feliz por se dar bem com seus clientes e funcionários. Nunca havia trabalhado com comércio, mas já havia sido garçonete em algumas lanchonetes e entendia um pouco de como era vender comida. Quando casou com Ayrton, o marido e ela concordaram de alugar aquele ponto comercial e terem um segundo negócio que estava começando a dar certo. Ayrton herdou a horta de seu pai, que morreu com 40 anos de câncer. Então, desde novinho, ele aprendeu tudo sobre plantações, conhecia tudo do terreno e quem mandava na horta era ele. Janaína, embora tenha sido convencida pelo esposo a começar a vender açaí, cuidava da loja com total autonomia e ninguém se intrometia no negócio do outro, apesar de serem um casal. Sempre que ela olhava para o outro lado da rua, estava o marido e algum outro funcionário, 2 ou 3, adubando a terra e colhendo o cheiro verde. Os olhares dos dois se encontravam de vez em quando, e os dois sorriam em concordância. Chegou um tempo em que o esposo de Janaína começou a perder peso, coisa que nenhum dos dois deu muita importância. Mas logo começaram a perceber manchas no corpo dele e uma fadiga excessiva. Foram ao médico. Dias de exames, hemogramas, dias de agonia. O doutor Arruda reuniu os dois para informar uma primeira péssima notícia.
O diagnóstico era leucemia mieloide aguda, uma doença agressiva e que avançava rapidamente. A segunda péssima notícia é que Ayrton precisava de um transplante caríssimo, com o qual teriam que arcar às próprias custas ou tentar pelo SUS. Não podiam arriscar esperar pelo SUS, então os dois resolveram vender o terreno da horta, que era um terreno grande numa esquina da avenida, portanto valioso para pagar o transplante. Venderam, pagaram o procedimento com a esperança de que a vida vencesse a morte. Mas, ao sair da cirurgia, o Dr. Arruda tinha uma terceira péssima notícia para contar. Sem esposo e com a renda comprometida, não teve a quem recorrer no período de luto. Ou trabalhava, ou morria de fome. Assim como o marido, perdeu muito peso e os olhos ficaram fundos, com olheiras de insônia. Tinha 2 funcionários que atendiam os clientes e faziam a limpeza da loja, mas demitiu os 2, pois não conseguia pagar salário. Esta decisão avolumou a sua solidão. Uma imobiliária comprou o terreno da horta e também da escola ao lado. As crianças pararam de frequentar o local. Fizeram um espaço grande, com estacionamento, supermercado e lojas grandes dentro do espaço, incluindo uma açaiteria de franquia. Janaína não conseguia competir com os preços da açaiteria concorrente, nem com as opções de entretenimento, que agora existiam do outro lado da rua. Tudo aquilo era mais tentador aos jovens, e Janaína viu sua clientela esmorecer. Antes, ao olhar para o outro lado da avenida, experimentava da companhia e do sorriso do marido. Ao fazer o mesmo, agora enfrenta a frieza de um prédio feio que lhe rouba a renda, o orgulho e a vida. Tudo que Janaína pode fazer no momento é limpar a balança. O mistério das luzes do Pantanal. O forasteiro chegou ao Pantanal numa tarde morna, quando o céu já começava a se tingir de tons alaranjados, e os pássaros cortavam o ar numa pressa silenciosa, como se soubessem de algo que ele ainda ignorava. Seu nome era Augusto, homem de 40 e poucos anos, natural de São Paulo, acostumado ao concreto, à pressa, ao barulho constante da cidade. Vinha movido por uma curiosidade antiga, alimentada desde a infância por histórias do avô, um homem rude e silencioso que, nas poucas vezes em que se deixava vencer pela saudade, falava sobre uma terra alagada, onde cobras eram grossas como braços de homem, árvores escondiam segredos, e as águas, por vezes, não devolviam os que ousavam adentrá-las, sem respeito. Depois de anos ouvindo essas histórias como quem ouve fábulas, Augusto decidiu ver com os próprios olhos. Largou o trabalho, o apartamento sufocante, e partiu com uma mochila, uma câmera e o espírito inquieto de quem precisa provar que o mundo ainda guarda mistérios. Hospedou-se numa pousada simples, na beira de uma estrada de terra que parecia não levar a lugar algum. O dono, um velho caboclo chamado Seu Ari, o recebeu com aquele olhar típico de quem está acostumado a medir as intenções alheias com um só aperto de mão. "Vai para onde, moço?" perguntou, enquanto largava o bule de café fumegante na mesa. "Quero conhecer o Pantanal, a parte mais funda, mais selvagem", respondeu Augusto sorrindo. Seu Ari não sorriu de volta, apenas inclinou levemente a cabeça, como quem lamenta por dentro. "Cuidado,
Por essas bandas tem coisa que não se explica. Augusto riu, achando graça na superstição do velho. Não sabia ele que aquela era a última risada fácil que soltaria por muito tempo. Na manhã seguinte, alugou um barco pequeno e seguiu por uma das ramificações do rio Paraguai, acompanhado por um guia local, um rapaz magro e de poucas palavras chamado Joãozinho. A paisagem era de tirar o fôlego. Jacarés imóveis como troncos, garças desenhando o céu com suas asas lentas, vitórias régias abrindo-se sobre as águas como se convidassem à contemplação. Mas, à medida que avançavam, a mata se adensava, o ar ficava mais úmido e o silêncio estranho. Joãozinho, que até então explicava o nome das aves e o percurso do rio, começou a se calar, olhando com desconfiança para o céu, mesmo com o dia ainda claro. "O que foi?" perguntou Augusto. "Melhor voltar antes de escurecer. Aqui tem lugar que não é bom ficar depois que o sol se vai." Augusto sorriu, achando que era medo bobo. Insistiu para seguirem um pouco mais. Joãozinho, contrariado, acatou. Foi quando, dobrando uma curva onde o rio se estreitava entre árvores altas e retorcidas, viram as primeiras luzes. No meio da mata fechada, pontos de luz amarela flutuavam a pouca distância do chão, pulsando suavemente, como vagalumes gigantes, mas imóveis demais, organizados demais. Augusto ficou hipnotizado. Levantou a câmera e começou a filmar. "Não!" gritou Joãozinho, segurando seu braço com força inesperada. "Apaga isso! Vamos embora!" "O que são essas luzes?" perguntou fascinado. "Não sei, mas elas aparecem quando alguém vai sumir." Augusto riu, achando que era mais uma lenda boba, e se soltou. Pulou para a margem alagada, afundando até os joelhos, tentando se aproximar das luzes. Joãozinho começou a gritar, o desespero engolindo as palavras, enquanto Augusto avançava, hipnotizado, atraído como uma mariposa, pela chama. Mas, quando pisou num trecho de terra firme, as luzes desapareceram. Sumiram como se nunca tivessem existido. E, naquele exato momento, o silêncio absoluto da mata foi quebrado por um som seco, um estalo atrás dele. Virou-se bruscamente, mas não havia nada, ninguém. Só árvores imóveis e uma névoa leve começando a se erguer do chão, como um hálito frio saindo da terra. Deu um passo para trás e o chão cedeu. Sentiu-se afundar rapidamente, tragado pela lama, pelas raízes, pelo invisível. Tentou gritar, mas a boca se encheu de água lodosa. A última coisa que viu foi, no meio da névoa, uma figura, indistinta, alta, magra, com braços longos demais para ser humana, que parecia observá-lo, imóvel. Então, tudo ficou escuro. Joãozinho voltou sozinho para a vila. Gritava que o forasteiro tinha sido levado, tragado pelo brejo, puxado pelas luzes. Os moradores o escutaram com aquele silêncio pesado de quem já viu aquilo acontecer antes. No dia seguinte, seu Ari, com um pequeno grupo, foi até o local. Encontraram o barco à deriva, preso entre duas árvores, com os equipamentos de Augusto intactos, inclusive a câmera. Mas do forasteiro, nenhum sinal, nem pegadas, nem roupas, nada. Só a lama revirada, como se a terra tivesse se fechado sobre ele.
E mais inquietante, enquanto procuravam, um dos homens do grupo apontou para dentro da mata e murmurou apavorado: "Olha, lá estavam as luzes novamente." Dessa vez, mais afastadas, mais fracas, mas ainda pulsando lentamente, como se esperassem por mais alguém. O grupo recuou em silêncio, deixando o lugar como estava, respeitando a regra não escrita do Pantanal. Nem tudo que se perde ali deve ser encontrado. Até hoje, quem passa pelaquela parte do rio, em certas noites, pode ver as luzes se acendendo suavemente entre a névoa. Alguns dizem que é só gás metano, pura ciência. Mas os pantaneiros mais antigos só balançam a cabeça e dizem: tem coisa que é melhor nem tentar entender. E seguem seu caminho de olhos baixos, rezando para que as luzes não os escolham como escolheram Augusto. Fim, ou talvez não. A lenda da mulher na janela da fazenda velha. No coração seco do sertão nordestino, há uma fazenda esquecida, engolida pela mata áspera e pelo silêncio das coisas abandonadas. O mato cresce rebelde ao redor das cercas caídas, enquanto os espinheiros e os mandacarus vigiam os caminhos que ninguém mais ousa trilhar. As ruínas da casa grande, cobertas de musgo e poeira, ainda se erguem no centro daquele terreno maldito, sustentadas mais pela lenda do que pela madeira carcomida. Ali, dizem os moradores de São Raimundo das Almas, habita um espírito que jamais descansou: a mulher da janela. Na vila, todos conhecem sua história, passada de boca em boca, entre goles de cachaça e rezas apressadas. Falam de uma moça linda, filha do coronel, que dominava aquelas terras no tempo em que o gado era ouro e o chicote falava mais alto que a lei. Dizem que ela se apaixonou perdidamente por um vaqueiro pobre, um amor proibido que planejaram viver longe dali, escondidos do mundo e da brutalidade do pai. Mas o coronel descobriu. O vaqueiro foi achado morto, largado como bicho atrás do curral. E a moça, trancada no sobrado da fazenda, enlouqueceu de dor até que, um dia, ninguém mais a viu. Uns contam que ela se atirou da janela do segundo andar, quebrando o pescoço nas pedras do pátio. Outros juram que o próprio pai a matou, enterrando o corpo nos fundos da casa, onde hoje a terra permanece estranhamente infértil, como se recusasse a alimentar qualquer vida. O fato é que desde então, quem passa pela estrada que margeia a fazenda velha, jura ver a mesma figura. Uma mulher magra, de vestido branco, parada na janela do sobrado, com os cabelos longos ocultando o rosto, imóvel, como quem vigia ou espera. Foi essa história que atiçou a curiosidade de Joaquim, um rapaz de 17 anos, teimoso e inquieto, que sempre olhava para além das colinas poeirentas, sonhando com aventuras maiores do que as que São Raimundo poderia lhe oferecer. Na venda do Zé Pinto, enquanto os homens mais velhos bebiam e jogavam dominó, a conversa sobre a mulher da janela reapareceu, como sempre acontece em noites em que a lua cheia sobe grossa e vermelha, manchando o céu de presságios. O velho, Aniceto, que já perdera 2 filhos e um pedaço da mão para o cabo da enxada, olhou sério para Joaquim e disse: "Pois se é valente mesmo, vá até lá e encare a janela." Joaquim riu alto, chamando os outros de medrosos. Aceitou o desafio
inchado de orgulho e embriagado não só pela pinga, mas também pela vontade de mostrar que, diferente dos outros, não tinha medo de assombração. Levou consigo Pedro, seu amigo mais próximo, um rapaz franzino, de olhos baixos e supersticioso, que andava sempre com um patuá escondido sob a camisa. Caminharam juntos pela trilha que levava à fazenda, cortando o matagal e desviando dos espinheiros como quem invade um território que não deseja ser pisado. O silêncio era tão denso que até o som das pisadas parecia fora de lugar. O vento, quente, trazia um cheiro amargo de terra seca e flores mortas. Pedro ia contando, quase num sussurro, os causos que ouvira da avó. Que a mulher aparecia quando sentia cheiro de homem. Que quem olhava nos olhos dela perdia a alma. Que às vezes a risada dela se ouvia na estrada, mesmo quando não havia ninguém. Joaquim ria, mas seus passos, pouco a pouco, ficavam mais curtos, como se o corpo soubesse o que a boca se recusava a admitir. Quando a fazenda surgiu diante deles, no alto da colina, o sobrado parecia um esqueleto, com as janelas escuras encarando o mundo com olhos ocos. E então a viram. Lá estava ela, parada, imóvel, na janela do segundo andar. A luz pálida da lua desenhava a silhueta feminina, o vestido branco, os cabelos desgrenhados, ocultando-lhe o rosto. Um arrepio subiu pela espinha de Pedro, que parou no meio do caminho e segurou o braço do amigo com a voz trêmula. Vamos embora, Joaquim, pelo amor de Deus. Mas Joaquim não respondeu. Deu mais um passo à frente, como se atraído por uma força maior que ele mesmo. O coração batia descompassado, num misto indizível de medo e fascínio. E então, diante de seus olhos, Plítia, até a cabeça da mulher se moveu, lentamente, de um lado ao outro, como quem acompanha o movimento deles. Pedro soltou um grito abafado e correu, tropeçando na trilha, sumindo na noite quente e silenciosa. Joaquim ficou. Não conseguiu mexer sequer um músculo. A figura, então, ergueu o braço e apontou para ele. Um gesto lento, sem ameaça, mas também sem acolhimento. Apenas um chamado. O ar pareceu rarefeito, o calor insuportável. E então, a voz. Um sussurro seco, quase indistinto, como folhas mortas sendo arrastadas pelo vento. Vem! Na vila, Pedro chegou em estado de choque. Não falava, não chorava, não ria. Apenas ficava sentado na soleira da casa, olhando fixamente para o chão, como quem perdeu alguma coisa que jamais será recuperada. Durante dias, não disse uma palavra. Quando finalmente conseguiu falar, contou à mãe, com a voz quebrada, que Joaquim não correu, não gritou. Apenas ficou ali, parado, até que a mulher o chamou. E ele foi. Desde então, nunca mais se soube de Joaquim. Alguns dizem que a mulher da janela finalmente encontrou quem esperava e, satisfeita, o levou consigo para dentro do sobrado, para nunca mais sair. Outros acreditam que ele enlouqueceu e se perdeu pelas veredas do sertão, sendo engolido pela mata como tantos outros antes dele. Mas o que mais assusta os moradores de São Raimundo das Almas é o que começou a acontecer nas noites seguintes. Alguns que passaram pela estrada juram, com a voz embargada e os olhos úmidos, que pela primeira vez em décadas, a janela do sobrado estava vazia. A mulher não estava mais lá. Nenhuma figura, nenhum vestido branco, nenhum vulto, mas
Ao seguir um pouco adiante, logo depois da curva do Rio Seco, perceberam algo que gelou o sangue de todos. Na poeira fina da estrada, impressas claramente, havia pegadas, 2 trilhas distintas, uma de homem, passos grandes, decididos, e outra de mulher, leves, descalças, lado a lado, caminhando juntas rumo à mata fechada, até que desapareciam. Desde então, ninguém mais passa por ali quando a noite cai. Não se sabe se a mulher, enfim, encontrou quem tanto esperava, ou se, agora, não está mais presa à janela da fazenda, mas solta, andando pelas trilhas, pelas estradas poeirentas, atrás de quem ousar olhar para o alto e, por curiosidade ou imprudência, cruzar o seu caminho. E o mais perturbador: e se, da próxima vez que alguém passar por lá, não for mais apenas uma figura imóvel numa janela antiga, mas alguém de verdade, bem ali, ao seu lado, acompanhando silenciosamente cada passo? O povo da vila não gosta de falar sobre isso, e quando o assunto surge, desviam o olhar, fazem o sinal da cruz e murmuram: melhor deixar essa alma quieta, se é que ela ainda está quieta. Fim. Ou será mesmo? O casarão da rua direita. Clara e Marcelo sempre sonharam em deixar São Paulo para trás. O barulho incessante, o trânsito sufocante, a correria vazia. Quando Marcelo recebeu a proposta de dar aulas na Universidade Federal de Ouro Preto, não pensaram 2 vezes. Alugaram um apartamento pequeno, empacotaram os livros, os quadros e as poucas plantas que resistiram ao ar seco da metrópole e partiram. Ouro Preto os acolheu como uma pintura antiga. Montanhas suaves, céu sempre um pouco empoeirado, igrejas barrocas, ruas de pedra tortuosas e casarões coloniais, que pareciam nunca ter esquecido o século XVIII. Alugaram um sobrado antigo na rua direita, uma das mais famosas do centro histórico. O casarão, com portas altas de madeira escura, janelas de guilhotina e um quintal escondido nos fundos, fora reformado, mas preservava os traços originais. O assoalho de tábuas largas que rangia a cada passo, o forro de madeira com desenhos, florais e a escada caracol que levava ao sótão fechado há anos. Logo nas primeiras noites, Clara sentiu uma estranha inquietação. Não era medo, ao menos não inicialmente. Era mais uma sensação de presença, de que o casarão, silencioso e aparentemente vazio, ainda guardava rastros de quem vivera ali antes deles. Na terceira noite, enquanto Marcelo terminava de organizar os livros na estante, Clara se debruçou, na janela, olhando a rua iluminada pelos postes coloniais, e ouviu passos lentos, arrastados, descendo pela escada caracol do sótão. Virou-se rapidamente. Marcelo. Ele apareceu na porta da sala com o livro na mão. O que foi? Você ouviu? Ouviu o quê? Ela ficou em silêncio, hesitando entre dizer e calar. Nada. Mas naquela noite, ao se deitarem, Clara não conseguiu dormir. Ficou olhando o forro de madeira sobre a cama, enquanto o vento batia suavemente nas janelas de guilhotina. Poucos dias depois, Marcelo começou a perceber pequenos ruídos. Rangidos no assoalho, mesmo quando ninguém caminhava. A maçaneta do shield do quarto mexendo-se levemente sozinha. E principalmente, uma estranha sensação de frio que surgia em pontos específicos da casa.
como se fossem bolsas de ar gelado que atravessavam os corredores. Numa tarde, Clara, enquanto limpava o quintal, percebeu que parte do chão afundava ligeiramente sob seus pés. Removendo as folhas secas e empurrando a terra, descobriu o que parecia ser uma tampa de ferro enferrujada. Chamou Marcelo. Isso estava no contrato? Ele sacudiu a cabeça, curioso. Forçaram a tampa até ela ceder com um estalo rouco, revelando uma abertura escura que exalava um cheiro adocicado de coisa antiga, esquecida. Deve ser um porão, sugeriu Marcelo. Pegaram uma lanterna e desceram alguns degraus úmidos até uma pequena câmara de pedra, com paredes manchadas pela umidade e vestígios do que parecia ter sido um depósito de ferramentas. No canto, sobre uma prateleira quebrada, um objeto chamou a atenção. Uma máscara, antiga, de tecido e rendas escuras, semelhante às usadas em bailes de salão do século XIX. Clara a segurou com cuidado, passando os dedos pelo tecido envelhecido. Como isso foi parar aqui? Marcelo riu. Ouro Preto? Aqui, cada casa deve ter uma história escondida. Subiram e fecharam a tampa. Naquela noite, Clara sonhou com um salão iluminado por velas, gente dançando em trajes antigos, e no centro, uma mulher de vestido preto e máscara rendada, girando lentamente até parar e encará-la com olhos vazios. Acordou suada, com o coração disparado. Quando foi até a cozinha beber água, viu pela fresta da porta do sótão uma luz fraca, como de uma vela, tremulando lá em cima. Chacoalhou Marcelo. Tem alguém lá. Ele levantou num pulo, pegou a lanterna e subiu pela escada caracol. Mas o sótão estava vazio. Apenas caixas velhas, móveis quebrados e o cheiro de poeira acumulada há décadas. Não tem ninguém. Mas, ao virarem-se para descer, ambos ouviram nitidamente atrás deles um suspiro longo, abafado, vindo de um canto escuro. Desceram às pressas. Os dias seguintes foram tomados por um desconforto crescente. A máscara desapareceu. A tampa do porão, que haviam fechado, estava sempre aberta pela manhã. E todas as noites, exatamente às 3 da madrugada, a maçaneta do quarto girava devagar, como se alguém do outro lado tentasse entrar. Marcelo, racional, tentava convencer Clara, e a si mesmo, de que eram apenas correntes de ar, efeito das madeiras antigas e da sugestão causada pelo ambiente histórico. Mas, ao mesmo tempo, já evitava olhar diretamente para o espelho grande do corredor, pois tinha a impressão de que, ao fundo, sempre surgia uma silhueta indistinta, parada, imóvel. Resolveram então chamar o proprietário do imóvel, um senhor idoso, residente em Mariana. Na reunião, sentados na cozinha, Marcelo perguntou diretamente: tem alguma coisa que a gente precise saber sobre essa casa? O velho sorriu de um jeito estranho. Casarão antigo. Uai, tudo tem história. O senhor sabe de alguma? Ele pensou por um instante, olhando pela janela, como quem calcula se deve ou não falar. E então murmurou: dizem que, no século retrasado, aqui vivia uma dama viúva, muito rica, que organizava bailes secretos. Ela sempre usava uma máscara preta, dessas de renda. Clara e Marcelo se entreolharam, gelados. Depois que morreu, ninguém quis mais morar aqui. Falam que ela ainda sobe e desce a escada à noite
esperando pelo último baile. Riu baixo e completou: "Mas isso é só história." Despediu-se e foi embora, deixando um silêncio mais denso do que antes. Naquela noite, Clara e Marcelo decidiram dormir num hotel. Mas, ao arrumarem as malas, Clara foi até o quintal, pegar um vaso de planta e notou: a tampa do porão, que deveria estar fechada, estava novamente aberta. No chão, ao lado, uma pegada, pequena, delicada, como de uma mulher usando sapato de baile. Olhou em volta. Nada. O vento passava pelas árvores do quintal, levantando folhas secas. No quarto, Marcelo fechava a mala quando sentiu um perfume adocicado invadir o ambiente. Virou-se e, por um breve segundo, viu refletido no espelho do armário uma figura. Uma mulher de vestido preto, máscara rendada, parada atrás dele. Girou o corpo rapidamente. Nada. Silêncio absoluto. Saíram às pressas, trancaram o casarão e se hospedaram no hotel. No dia seguinte, decidiram rescindir o contrato e voltar para São Paulo. Deixaram a chave na imobiliária e pegaram o ônibus, atravessando as montanhas mineiras com o coração apertado, mas aliviados. Semanas depois, já na rotina cinza da metrópole, Marcelo abriu uma das caixas de mudança que ainda não haviam desfeito e, no fundo, entre livros e roupas, algo que não deveria estar ali. E a máscara, a mesma, de tecido e rendas escuras, intacta. Olharam-se em silêncio, sem conseguir dizer uma palavra. Clara se aproximou, pegou a máscara e notou no forro algo bordado: "Volte para dançar." Desde então, nunca mais falaram sobre o casarão da rua direita. Mas, às vezes à noite, quando acordam sobressaltados sem motivo, têm a nítida sensação de que alguém passa pela casa, silenciosa, esperando o momento certo para convidá-los para o último baile. Fim. Ou talvez não. Se você gostou destas histórias, considere se inscrever no canal, bem como deixe sua sugestão de histórias que gostaria de serem contadas por nós. Será um prazer compartilhar estas histórias com nossos inscritos. Não perca o nosso próximo episódio. Até o próximo vídeo.